Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí, né, na primeira palestra desse ano. E é com muita alegria que aqui estou para falar com vocês, para a gente conversar e para a gente refletir hoje sobre um tema que merece reflexão. Hoje nós vamos falar um pouco dos nossos pensamentos, o quanto os pensamentos nos passam a todo momento. Antes de iniciar a nossa palestra de hoje, eu gostaria de convidar a todos aí a fechar os nossos olhos, a você também que está na sua casa, para a gente fazer aquela oração inicial. Se quiser colocar uma jarra, uma água, eu tenho certeza que os Espíritos Consoladores se encarregarão de frutificar, assim como vai frutificar também a nossa água de vocês. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a coroa celeste acima de ti mesmo. Creia e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adiante, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã é um novo dia. Graças. Pessoal, é com muita alegria então que a gente retorna, né, às nossas atividades aqui hoje. Meu amigo acabou de falar ali, foi um tempinho longo que a gente ficou descansando, passando as festividades aí, e hoje a gente retorna então com as palestras aí de segunda-feira. No mesmo dia a gente retorna também com a Mocidade Espírita, e na próxima semana a gente já retorna aí com a evangelização infantil. Às terças-feiras continua aí os estudos doutrinários, o atendimento fraterno e o artesanato, na quarta-feira às 14 horas. Quinta-feira, o estudo doutrinário às 14 e também às 19h30. Na sexta-feira, o atendimento fraterno às 18 e às 20 horas, o estudo doutrinário. Aos sábados, atendimento fraterno às 16 e aos domingos, palestra pública e passe. Gente, o tema hoje é de grande reflexão, mas de uma reflexão altamente necessária. Se faz necessário a gente entender toda a nossa vida evolutiva, como que isso tudo se trata. Com certeza, inúmeras vezes nós já nos perguntamos: por que eu estou aqui? Por que eu sofro tanto? Por que eu estou passando por isso ou por aquilo? São perguntas complexas, mas se formos analisar do ponto de vista material. Falando em materialidade, é muito complexo. Por que eu passo por isso? Por que eu estou aqui? Mas se a gente for analisar do ponto de vista espiritual, essas perguntas são simples. Já parou para pensar por que nós estamos aqui? Já parou para perguntar isso? Com certeza a gente já parou para se perguntar. Mas em verdade eu digo, nós estamos aqui pela vontade do Pai, o Deus do universo. Assim como você já parou para perguntar também por que seus filhos estão aqui? Porque você e o seu marido quiseram ter um filho. Então, se vocês quiseram ter um filho, ele está aqui e assim Deus nos fez da mesma forma. O Senhor, Deus do universo, nos quis. E nada explica melhor essa reflexão do que para servir de uma expressão nobre, né? Pela sua vontade. E nada caracteriza melhor o Deus onipotente pelas belas palavras lá da Gênesis. Deus disse que se faça a luz, e a luz foi feita. E a nossa missão é sempre evoluir, sermos melhores do que nós possamos ser nos dias de hoje. Assim como gostaríamos também que os nossos filhos sejam melhores. Hoje já mudou-se essa concepção. Hoje nós tiramos muitas vezes de nós e damos para os nossos filhos estudo, uma vida melhor, porque nós queremos os melhores para os nossos filhos. E Deus
É da mesma forma. Mas nós sofremos e sofremos e sofremos. Sofremos porque nós ainda somos imaturos do ponto de vista espiritual. Tudo nos abala. Tudo que acontece ao nosso redor nos abala. Sofremos porque, conforme o nosso Mestre Jesus já nos disse uma vez, somos homens de pouca fé. E ele completou: se nós tivermos a fé do tamanho de uma mostarda, nós mandaríamos uma montanha mudar de lugar, e essa montanha mudaria. Mas somos tão imaturos que inúmeras vezes nós sofremos por dívidas das quais nós mesmos contraímos, e muitas vezes sem até necessitar delas. Quantas vezes nós sofremos por dívidas, pensamentos, né? Como que eu vou fazer para passar por isso ou por aquilo? Às vezes nós contraímos essas dívidas por mero ego, seja um carro melhor, sendo que um velhinho nos levaria ao mesmo lugar. Às vezes contraímos dívida por causa de uma roupa de marca, sendo que uma roupa simples também nos vestiria da mesma forma. Conquistamos isso tudo com impaciência. Nós não temos paciência. Como Memei mesmo disse, confia sempre. Ela nos relata nessa própria oração que a gente acabou de fazer. Mas nós somos impacientes. Impacientes demais. Olha, quer ver um exemplo disso? A gente vai numa concessionária pensando em comprar uma moto. Vamos pensar que a gente vai numa concessionária qualquer, uma Honda, uma Yamaha. A gente chega lá, olha para o vendedor e pergunta: quanto é essa moto? Ele nos diz: essa moto dá para fazer em 36 vezes de R$200. A gente já tem 36 vezes 200. A gente faz aquela continha, cabe no meu bolso, já fecha com ele: não, vou levar essa moto. Posso pegar essa daqui mesmo? Ele: opa, essa proposta que eu te fiz foi uma proposta de financiamento, ou seja, de consórcio. Você vai pagar 36 vezes de 200 e ao final do consórcio você vai adquirir, ou se você for premiado. Mas a gente é impaciente. O nosso ego nos eleva: eu quero aquilo, e quando eu quero de imediato. Não, mas eu queria levar agora. Não, mas então o financiamento, olha, era 36 de 200. Agora, para eu conseguir levar essa moto naquele dia, naquele horário, é 36 vezes de 400, o dobro. E o que a gente faz? Volta para casa com a moto uma por mera impaciência. Somos imediatistas, queremos tudo de imediato. E passado o tempo surge ali um imprevisto na nossa vida, nós ficamos endividados, não conseguimos pagar as nossas contas, aí sofremos. E esse sofrimento muitas vezes ele irradia. O sofrimento não é só eu sofrer. Quando eu sofro, seja por uma dívida ou por algo, eu acabo irradiando, eu acabo transferindo os meus problemas como se aquela pessoa que estivesse ao meu lado no meu emprego, na minha casa, fosse culpada por aquilo. Nós temos essa mania de querer tirar a nossa culpabilidade, sendo que foi nós mesmos quem contraímos. Nesse ato, diversas vezes nós levamos essa pessoa a sofrer junto com a gente. Não pela dívida, mas pelos maus tratos ao qual a gente leva e a gente ofere a essa pessoa. E muitas vezes essas dívidas, essas impaciências vão até o extremo. Quantas pessoas não ceifam a própria vida por uma dívida, um relacionamento que terminou, por impaciência? Onde que está a nossa confiança? A confiança em Deus, a esperança. Conta-se num livro, não me recordo agora o livro, mas que existia lá na Europa um grande empresário. E esse empresário era dono de uma empresa a qual fabricava, se não me engano, coturnos, botinas, calçados.
E essa empresa dele, ela passava por um momento muito difícil. Todos os dias, credores cobrando ele. E ele sem ter dinheiro para pagar. Ele vendo a sua empresa se exaurir, ele acaba tendo uma decisão premeditada. Ele acaba tirando a sua própria vida. Por dia, por impaciência, por falta de fé, falta de confiança. E mais intrigante, que passado 2 dias que ele ceifou a sua própria vida, suicidou-se, surgiu a Segunda Guerra Mundial. E com essa Segunda Guerra Mundial, altamente, muitas vendas de coturnos, de botas para os soldados que iriam para a guerra. A demanda da empresa dele, que ficou agora nas mãos dos filhos, foi tão grande, e essa empresa ganhou tanto dinheiro que pagou as suas contas e ficaram milionários. Agora eu pergunto, como que teria sido a vida dele se ele tivesse tido paciência, confiança? 2 dias. Muitas vezes a gente pensa em fazer algo até mesmo maldoso, né? A gente não sabe o amanhã como que vai ser. A gente tem que ter fé, confiar em Deus. Nós somos espíritos milenares que passamos por diversas vezes aqui na Terra ou até mesmo em outros orbes, que adquirimos graças e também débitos. Somos imperfeitos, eu reitero. Nós tomamos mais conta da vida do vizinho do que muitas vezes da nossa própria vida. Mais fácil tomar conta da vida do vizinho. A nossa muitas vezes é complexa, se a gente parar para olhar para dentro de nós mesmos. Cuidamos mais daquilo que é material e muitas vezes não esquecemos da nossa vida espiritual. Aquilo que te aflige não afligiria Jesus, com certeza não. Não afligiria São Francisco de Assis, com certeza não. Esses aos quais eu dei exemplo, eles elevaram a sua vida espiritual acima da sua vida material. Imagine São Francisco sem dinheiro. É só o que eu consigo imaginar. Mas saiba que São Francisco nasceu numa família rica. Ele tinha muito dinheiro. Ele tiraria sua própria vida por causa de uma dívida, por causa de não ter dinheiro, por causa de não ter uma roupa de marca? Com certeza não. São Francisco, ainda no livro de José Carlos de Luca, que conta a vida de Francisco, tem um trecho que nos mostra que ele foi indagado pelo seu próprio pai, que ele estava abdicando da vida rica e ele estava vivendo uma vida de pobreza e de servidão. E o seu pai o indagou, dizendo que ele estava tirando as coisas dele e doando para os pobres, que inclusive as roupas dele eram roupas adquiridas com o próprio dinheiro do pai. E no meio da praça, no meio do clero todo, da igreja, ele se despiu. Ele tirou todas as suas roupas e deu ao seu pai. Se é isso que te aflige, toma. Eu não preciso dessas roupas. Igualzinho nos remete, né? Jesus, dê a César o que é de César. Ele fez isso. Roupa para ele não fazia diferença. Dinheiro não fazia diferença. Jesus, quando caluniado, deixaria de realizar as suas obras? E nós? Eu tenho certeza que Jesus não deixaria nem deixou. Nem mesmo quando sequer ele foi traído por Judas, ele deixou de praticar as suas obras. Pelo contrário, ele perdoou. E onde está o nosso perdão? Já parou para pensar nisso? O nosso perdão. E mesmo assim, ambos, Jesus, São Francisco e todos os outros espíritos de luz que passaram pela terra sofreram, mas não levaram nada para o coração. Eles souberam trabalhar com o que os move, com o que também nos move, que é o pensamento. O pensamento nos move em todas as
penso em levantar a mão, eu levanto. Eu penso em falar, eu falo. Tudo é movido pelo pensamento. Nossos pensamentos, eles nos conduzem. Somos imensamente motivados pelos nossos pensamentos. Sabe o que é intrigante? E uma das coisas que nos dá certo ponto medo é que os espíritos também sabem disso. Os espíritos sabem que os nossos pensamentos nos movem e que os nossos pensamentos nos conduzem. E isso vai além ainda. Eles podem intervir. Agora fica vendo. Olha, o Espírito sabe os meus pensamentos e ainda, de certa maneira, podem intervir. Sim. No Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Pergunta 457. Podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Pergunta de Kardec ao Espírito. E o Espírito responde: muitas vezes chegam a conhecer o que desejam ocultar de nós mesmos. Sabe aquele pensamento seu que você quer esconder, que até mesmo você tem vergonha? Que você tem hora que sabe que eu quero esquecer disso? Ele sabe. Não adianta você achar que está escondidinho, seteado, não, porque ele sabe. Certamente, quando vos julgais mais ocultos, é como teres ao vosso lado uma multidão de espíritos que observam. Olha que interessante. Então, não é eu achando que está secreto, não é um espírito que está vendo, que sabe, não. É uma multidão. Uma multidão que está ali do lado. E digo multidão, porque não é somente um só. Pois assim como nós necessitamos estar junto de outras pessoas, os espíritos também necessitam. Muitas vezes eles andam de bando. Nos tempos mais antigos, a pior pena que se existia não era nem a pena de morte. Porque antigamente matou, morreu, acabou. Não. A pena pior que existia nos nossos antepassados era a pena do exílio. O que era o exílio? Pegar aquela pessoa e colocar ela para fora, marcar ela, e nenhuma cidade aceitava a pessoa era exilada. Nos dias de hoje, nas próprias prisões, qual que é a pior pena? Solitária. Não é nem estar preso, porque tem gente que gosta de estar preso. Agora, solitária, ninguém gosta de estar solitário. Ninguém pede para ir para solitário, ninguém quer estar solitário. Então nós necessitamos estar juntos, e os espíritos também necessitam estar juntos, e muitas vezes juntos planejam muita coisa, intervêm em muita coisa. Algumas vezes eles podem ser liderados por um, mas sempre estão em bandos. Maria Madalena, por exemplo, segundo Lucas, capítulo 8, versículo 2, Jesus expulsou dela 7 demônios, 7 espíritos malfeitores. Maria Madalena estava na cidade da Galileia, onde se encontrava possuída por espíritos, obsediada por espíritos. Para tal foi levado até ela um grande sacerdote que entendia muito da religião, chamado de Nicodemos. Nicodemos, quando chegou, adentrou no quarto que a viu possuída ou obsediada, tentou fazer o que até então conhecia, que era o exorcismo. E o exorcismo de Nicodemos não deu certo. Os demônios que ali estavam, os obsediadores, riram dele. E ele saiu de lá totalmente intrigado. Meu Deus, não tem como salvar essa mulher, não. E eles disseram para ela que não era um demônio, eram vários demônios. E eles saíram de lá, então, passado um tempo. Quem que foi de encontro a Maria Madalena? Jesus. E Jesus chamou ela pelo nome.
porque até então ela se intitulava como Lilith. Se a gente for ver em vários relatos aí até mesmo em filmes, alguns demônios lá eles colocam um nome fictício, e ela se intitulava como Lilith. E todo mundo chamava ela daquele bordel de Lilith. E quando ela saiu do bordel, Jesus chamou Maria de Magdala. Este é o seu nome. Daquele momento ela expulsou esses demônios. Onde foi esse relato? Então não era eram vários. Em outro relato de Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34, nos conta um outro também muito intrigante, que é uma história relatada, onde Jesus, chegando na região dos Gergasenos, na entrada da cidade, ele viu um homem que morava no cemitério. O homem estava possuído também por demônios. Então, Jesus tentou se aproximar, mas o homem era tão violento que já veio de encontro. E que nem todos os relatos da Bíblia, gente, Pedro era marrento, Pedro era bravo, Pedro era aquela pessoa de pavio curto, Pedro pegou e enfiou na frente de Jesus a fim de protegê-lo, porque até então ninguém passava por ali, porque ali existia um homem que estava obsediado, possuído por demônios, e que aquele homem agredia as pessoas. Pedro então enfiou na frente. Quando Pedro enfiou na frente, o homem que estava possuído perguntou, rindo, gargalhando: quem és tu? Falando para Pedro. Se voltou para Jesus e disse: ele eu conheço, mas quem és tu? Pedro na hora, acho que faltou fé para ele também, porque segundo os relatos aqui, Pedro na hora murchou. O homem que era bravão falou: deixa eu ficar atrás aqui do mestre, né? Deixa eu ficar atrás do mestre. Afinou. Daí o homem disse: tu eu conheço, filho de Deus, o que viestes fazer aqui? Veio me atormentar antes do tempo? Jesus então perguntou para ele: qual o seu nome? E ele respondeu: Legião. Legião é o meu nome. Nota que legião não é legião são vários. Legião, porque somos muitos, ele disse. Ora, certa distância dele passava por ali uma manada de porcos. E os espíritos maldosos que ali estavam obsediando, com medo já de Jesus, né? Olha, se for nos expulsar, que nos mande lá para aqueles porcos. Jesus disse: então ide para os porcos. Na mesma hora, todos aqueles espíritos que estavam possuindo, obsediando aquele homem, se infiltraram nos porcos, e todos os porcos se atiraram ao mar. Os porcos se suicidaram. Um homem que viu aquela cena voltou correndo para a cidade, e a cidade veio de encontro de Jesus e disse: nem aqui chega, o negócio está feio. Então notem que tudo aquilo que a gente faz, nós temos ali ao nosso redor uma gama de espíritos que nos veem, que muitas vezes tentam nos confundir, que tentam nos conduzir. Na pergunta 400, só um minutinho que o negócio aqui agora fugiu da seara. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: são eles que nos dirigem. Exatamente. Muito mais que os imaginários. Ele influi para tanto que são eles que vos dirigem. Agora, é o nosso estado emocional, é nosso estado de pensamento que atrai para nós. Olha, eu deixar o Espírito me dirigir, ou até mesmo me conduzir,
Me orientar é ruim? Depende. Depende do quê? Que espírito que está junto comigo. Então eu preciso pautar o quê? Os meus pensamentos. Se eu tenho pensamentos ruins, obviamente eu vou ter ao meu redor uma legião de espíritos ruins. É igualzinho estar num bar. Em boteco só entra quem bebe. Muitas vezes você vira com uma mulher, está com fome, quer comer um pastel? Ah, não vai entrar ali não. Só tem bêbado. Por quê? A afinidade não é a mesma. Então nós temos que nos pautar, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. É preciso refletir sobre as nossas atitudes, comportamentos, e diversas vezes nós julgamos estar certo, mesmo indo na contramão da maré. Sabe quando as pessoas falam para a gente, ó, faz isso, faz isso, faz isso, e a pessoa vai fazer ao contrário, ao contrário, ao contrário. Ela acha que está certo. É igualzinho você chegar para um usuário de droga e falar para ele, para de usar droga. Ele acha que está certo. É difícil demais a gente mudar. Depende muito de quê? Da pessoa. É igual o livro José Carlos de Lugo, O Jardim da Minha Vida. A pessoa, ela tem que querer. Vai da gente aconselhar, deixar de usar droga, deixar do alcoolismo, deixar de fumar. É pecado. E é uma legião que está em volta de cada uma dessas pessoas, daquelas pessoas que estão ali caluniando, que estão fazendo o mal, porque seria muito difícil também para esses espíritos abrirem mão daquela pessoa, porque procurar outra dá trabalho, sabe? Ele encontrou aquela ali que faz os desejos dele, ou seja, ela fala mal, ela bebe. Para que eu vou procurar outra? Não, eu estou aqui já, vou me sugar, aqui já me satisfaz todos os meus desejos. Procurar outra dá trabalho. Por isso que é tão difícil uma pessoa se libertar de todos os seus vícios. É necessário a gente mudar a sintonia. E é igualzinho mudar a nossa sintonia de rádio mesmo. A gente pegar ali e alterar o nosso patamar. Que nem eu já disse uma vez, Jesus, por exemplo, ele não veio para a Terra para criar o cristianismo ou o espiritismo. Ele veio para mudar o padrão moral da sociedade. Ele veio para nos mostrar o que devemos fazer. Agora, se quer seguir ou não, o livre-arbítrio, tá? Vai voltar de novo, de novo, de novo. Alguns vão mais rápidos, outros vão mais devagar. Muitas vezes, gente, a gente procura uma casa espírita para receber uma psicografia. Ah, eu quero me comunicar com os espíritos. Mas nós não nos comunicamos nem com aquelas pessoas que estão dentro da nossa própria casa. Eu vou numa psicografia, eu quero receber uma carta do meu pai, da minha mãe, da minha esposa que faleceu, mas eu chego aqui na minha casa e não comunico com meu filho, aquela pessoa que está ali, que convive junto comigo. Olha o paradoxo. Eu vou então para uma casa espírita, vou ser firme, vou fazer um curso de mediunidade. Vou trabalhar lá numa sessão mediúnica, que eu vou ajudar os espíritos sofredores. Eu saio na rua, vejo uma pessoa sofrendo e me ajuda. Eu não ajudo aquele que eu estou vendo, mas quero ajudar quem eu não vejo. Paradoxo demais. Nós precisamos mudar essa sintonia. No mesmo capítulo do Livro dos Espíritos tem a pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Pode, claro, visto que tais espíritos só se apegam aos vossos desejos, os acham, ou ao que pelo menos pensam, aquilo que o atrai. Mas para tudo eu digo, há um princípio: Deus não tem mãos a não ser as suas.
Por isso, ele mandou o seu filho, espalhou pelos seus apóstolos e fez voltar os espíritos para pregar a palavra. Tenha fé, não desanime, confie e siga adiante. Seja pobre e humilde de coração, seja complacente, caridoso, não orgulhoso, perdoe e seja perdoado. Fácil nunca foi, mas também nunca será. Como diz até um trechinho do Sermão da Montanha, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que os levam à perdição. E são muitos os que por ela entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que os leva para a vida, são poucos os que as encontram. Este trecho do Sermão da Montanha, ele retrata perfeitamente nós mesmos. Tudo aquilo que é mais fácil parece mais gostoso. Olha o tamanho da faca, não tem nada que fazer. Mas nem sempre é assim. Para muitos, beber, sair, zoar é fácil. Mas rezar, estudar é difícil. Por que estudar é difícil? Assistir uma série Netflix, no YouTube é mais fácil. Por que fazer o bem nem sempre é tão fácil? Porque a porta é estreita. Porque nós devemos caminhar, nós devemos trilhar, nós devemos conhecer, ou melhor, nós devemos merecer. Nós devemos merecer o reino de Deus. E é somente com muito trabalho, com muito esforço, que nós vamos conseguir. Ajudando, sendo caridoso, não querer aquilo que é mais fácil. Porque muitas vezes é mais fácil fazer a caridade fora de casa. E dentro de casa ser um mau marido, ser uma má esposa, um mau filho. Nós devemos cuidar de todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos ser amáveis, nós devemos procurar, nós devemos perdoar. 70 vezes 7 é uma parábola. Quantas vezes forem necessárias. O perdão é glorioso. Nós conseguimos muitas graças através do perdão. E nós devemos trabalhar isso a todo momento. Nós devemos deixar os nossos pensamentos bons nos conduzirem. E não aqueles pensamentos levianos, pensamentos de malandragem, pensamentos que não acarretam em nada. Nós devemos a todo momento pautar nas palavras de Deus. Pensar, se fosse comigo, eu fizesse de tal forma, eu iria gostar. Deus deixou esse ensinamento, que é um ensinamento que se a gente fizesse a todo momento, seria maravilhoso. Chega para trabalhar, a hora que você pensa em chamar a atenção do seu funcionário ou de uma outra pessoa, se eu chamasse a atenção minha dessa forma, eu iria gostar? Que jeito que seria melhor? Sabe, ter um estudo antes, planejar, não chegar e fazer as coisas de imediatismo, porque que nem no próprio livro dos Espíritos nos diz, aquele primeiro pensamento nem sempre é nosso. Ele pode ser assim, lançado, um supetão, e você vai no impulso que faz. É necessário racionalizar os nossos pensamentos. É necessário ter a melhor tratativa, saber perdoar e buscar a todo tempo a palavra de Deus e estar junto com ela. Gente, essa mensagem que a gente vai passar no dia de hoje, espero que a gente consiga, de certa forma, podar, saber filtrar os nossos pensamentos, saber filtrar aquelas pessoas que estão junto de nós e também os espíritos, e deixar aí com muita prece, com muita oração, que os espíritos de luz nos conduzam, mas para a felicidade eterna, e não sendo um atraso adquirindo débitos em mais uma vida. Antes de finalizar, gostaria de fazer uma nova prece.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza e ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossa alma um espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim